Meus irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Segunda Epístola aos Coríntios. Segunda Epístola aos Coríntios, capítulo de número 1. Versículos de número 12 a seguir. Quero externar a gratidão a Deus por poder retornar e ter o privilégio de juntos oferecermos a Deus a nossa adoração. Assim como Paulo fala à igreja em Roma, aos romanos, que oferecemos o nosso culto racional a Deus. Quero agradecer a confiança dos queridos pastores, pastor William, pastora Vasti, e nos confiar o altar que lhe fora confiado por Deus. Temos o privilégio já de conhecê-los aproximadamente já há 2 décadas e ter o privilégio de servirmos a Deus, cooperando no ministério da palavra e congregando sempre que possível ao lado deste casal tão querido. Agradecer a Deus também pelos obreiros, o ministério que os ladeiam, todos obreiros, presbíteros, evangelistas, corpo diaconal, membresia da igreja, os músicos, todos os departamentos da igreja. É sempre honroso estar ao vosso lado, agradecer a Deus pelo corpo diaconal, na pessoa do Samuel e todos os diáconos pela recepção. Deus em Cristo honre a todos, a sonoplastia, cooperadores. Agradecer a Deus pela vida dos meus amigos que também estão comigo esta noite. Pastor Ricardo, que é um escritor, amigo também já de 25 anos, mais ou menos, está nos dando a honra de tê-lo conosco esta noite. Ao querido pastor e cantor Luciano Ferrer, também um amigo, missionário, já fazendo a obra fora do nosso país e no nosso país. Está aqui conosco, também servindo a Deus. E a todos, é um prazer revê-los, as servas e servos de Deus, o Ministério de Louvor, a membresia, ao qual nós temos um carinho muito grande. Versículo 12, capítulo 1 da segunda epístola aos Coríntios. Quero pedir aos queridos sonoplastas, se possível, um pouquinho de agudo para mim no retorno, por gentileza. 1 polegada só de agudo no meu retorno, por gentileza. Versículo 12. Agradeço, queridos, muito obrigado. Versículo 12. Porque a nossa glória é esta: o testemunho da nossa consciência, de que, com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo e maiormente convosco. Versículo de número 18. Agora o versículo 18. Antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não foi sim e não, porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que entre vós foi pregado por nós, isto é, por mim, Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele houve sim, porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Mas
o que nos confirma convosco em Cristo, e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Invoco, porém, a Deus, por testemunha sobre a minha alma, que para vos poupar não tenho até agora ido a Corinto, não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores de vosso gozo, porque pela fé estais em pé. Porque pela fé estais em pé. Também externar a gratidão ao querido presbítero Luiz e família, que tem sido um querido amigo em Cristo também. Amados irmãos, a nossa Bíblia de língua portuguesa, a tradução João Ferreira de Almeida e traduções correlatas que temos no nosso país, assim como em várias nações, nós temos a primeira carta, a segunda carta aos Coríntios, mas o próprio apóstolo Paulo, ele deixa extravasar o seu cuidado pastoral para com a igreja em Corinto, na Grécia. Paulo, ele fala sobre a terceira vez que ele queria estar em Corinto. Isto nos dá um amparato teológico, um fundamento bíblico para pensarmos que a própria tradição cristã e os pais da igreja, os que vieram antes de nós, os maiores seminários teológicos, eles abordam que houve 3 epístolas à igreja em Corinto. Uma dessas epístolas, chamada de terceira carta de Paulo aos Coríntios, ela extraviou-se, ela perdeu-se, mas isto não é relevante para nós no que se refere à autenticidade do cânon sagrado contemporâneo, haja vista que o que é suficiente, Paulo fala isso no capítulo 15 da carta aos Romanos, que o que é suficiente e o que foi escrito, está escrito para o nosso consolo. Existem livros que nós chamamos de extrabíblicos. Existe uma diferença, e nós aprendemos isso no seminário teológico, de livros antibíblicos e livros extrabíblicos. Os livros que são extrabíblicos, você pode comprá-los, adquiri-los, vão auxiliá-lo na fundamentação teológica, na interpretação textual da Bíblia. Os livros extra, que trazem assuntos dentro da temática neotestamentária e dentro do contexto da antiga aliança, são importantes para o nosso crescimento e amadurecimento. Agora, nem todos têm equilíbrio, maturidade para lerem livros antibíblicos. Isso não pode estar na sua biblioteca, no seu smartphone, a menos que tenhamos maturidade para distinguir, saber, entender que esses livros que são antibíblicos, eles não são relevantes em nada para nós, só servem para termos um posicionamento para refutá-los. Mas o que é extra-bíblico é bom, autores reconhecidíssimos.
homens centrados na interpretação bíblica, pessoas que estudaram décadas os originais hebraico, o grego, o aramaico da Bíblia, eles colocaram à disposição livros para termos maior amadurecimento. É importante nós sabermos que a Bíblia por si só, ela é suficiente. A Bíblia por si só, ela é suficiente. Se porventura, eu tenho aqui professores, pessoas que trabalham na pedagogia, João, capítulo 6, versículo 63, está escrito, é a fala de Jesus, as palavras, está no plural, não é a palavra, Jesus fala no plural, as palavras que eu vos disse são, está no presente, não foram no passado, não serão no futuro, mas o Senhor Jesus fala no presente, são espírito e vida. Aleluia. João capítulo 6, versículo 63, nenhum professor de língua portuguesa, ao ensinar a sua matéria, ou qualquer outra matéria acadêmica, em uma faculdade, professores do ensino básico, ensino médio, não vão dizer, o meu ensino, a minha matéria, a minha dissertação, a minha formação acadêmica será espírito e vida. Não, ele fala são conceitos, são teses, são filosofias. Jesus Cristo, o Senhor, é o único que falou. Está escrito em João capítulo 6, versículo 63. As palavras que ele fala na primeira pessoa, que eu vos disse, elas são espírito e vida. A palavra é espírito e vida, é espírito e vida, é espírito e vida. Paulo deixou registrado 2 cartas à igreja em Corinto, na Grécia. Na primeira carta, Paulo enfatiza a crucificação de Cristo. Na primeira carta, Paulo enfatiza a vinda do Espírito Santo. Na primeira carta, Paulo trata sobre dons espirituais. Na primeira carta, Paulo trata sobre escatologia, a doutrina das últimas coisas. Paulo fala sobre o rapto, o arrebatamento, a trombeta de Deus que tocará. É amplo o pensamento paulino na primeira carta. Paulo fala sobre ciência, biologia, botânica. Paulo trabalha sobre vários conceitos. Na primeira carta aos Coríntios, ele fala sobre tudo que você pode imaginar. No capítulo 7, por exemplo, Paulo fala sobre sexualidade, Paulo fala sobre casamento, Paulo trabalha de vários temas em todo o contexto neotestamentário, mas quando ele chega no capítulo 1 até o capítulo 13 da segunda carta aos Coríntios, porque a primeira carta tem 16 capítulos, a segunda carta tem 13 capítulos, e é na segunda carta, dos capítulos 1 até o capítulo de número 13, que Paulo defende a sua chamada apostólica, o seu chamado ministerial. E veja comigo uma rápida introdução no capítulo 1, que nós estamos abordando, versículo 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 1 da segunda carta aos Coríntios. Paulo, apóstolo de. Ele não começa dizendo Paulo, apóstolo para. Não, ele fala Paulo, apóstolo de. Por que ele não fala
para, e sim ele fala de, porque ele está mostrando que ele tem uma origem. Paulo, apóstolo de. Qual a sua origem, Paulo? Eu fui gerado por Jesus Cristo. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, através, mediante a vontade de Deus. E o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está, ele fala no presente, que está em Corinto, com todos os santos que estão em toda a Caia. Paulo introduz essa segunda epístola, falando que ele é apóstolo de. Ele não é apóstolo para, é diferente de forma gramatical. Paulo está dizendo, eu sou apóstolo, que significa enviado, vocacionado. Paulo é enviado, chamado, escolhido por, mas aqui ele diz de Jesus Cristo. Abra sua mente esta noite, que nós vamos redobrar a nossa atenção, para sabermos que nós somos de. Eu tenho consciência, porque desde os meus 19 anos, vou completar o próximo mês, se assim Jesus permitir, 49 anos, são 30 anos sob o domínio do Espírito Santo. Eu aprendi nesses 30 anos que irei completar, que eu sou de Jesus Cristo. Nós trabalhamos, servimos a obra de Deus para Jesus Cristo, mas antes de fazermos para, nós somos de. Primeiro, Jesus não quer que eu tenha mentalidade que eu estou aqui para. Não, você não está aqui para, eu não estou aqui para, nós não estamos aqui para, não é o primeiro objetivo, nós estamos aqui porque somos de. Quem é de Jesus Cristo? Depois de conscientes que somos de, aí sim, nós vamos continuar servindo para, trabalhar para o reino de Deus se expandir, a igreja local crescer, vidas serem alcançadas em Santo André, fora de Santo André. Primeiro, se eu e você, se nós entendermos que nós somos de Jesus Cristo, nós vamos fazer para Jesus Cristo. Então Paulo começa o capítulo 1, versículo 1 da segunda carta, dizendo que Paulo é o seu nome próprio. Paulo, apóstolo, é a sua vocação, o seu chamado. Ele é enviado, apóstolo é enviado. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade. Não foi a sua vontade, não foi a minha vontade, não foi a nossa vontade. Hoje nós temos esta vontade de servirmos a Jesus Cristo, mas outrora não era a nossa vontade. Nós vivíamos segundo os pensamentos, os desejos da carne, conforme Pedro fala na sua epístola, que nós vivíamos segundo as tradições rudimentares do mundo. Hebreus capítulo 6, nós estávamos enclausurados numa bolha pecaminosa, até que, conforme Efésios capítulo 2, Jesus nos tirou do reino das trevas, nos tirou do domínio da carne, e disse: eu vou te transformar, eu vou te limpar, eu vou te santificar, porque você é meu. Paulo é amplo na sua linha de raciocínio, e Paulo diz que pela vontade de Deus. Deus tem vontade própria. Você tem vontade própria? Você escolheu a cor da sua roupa, você escolheu o que comer, vontade própria. Nós temos vontade porque Deus tem vontade. E qual é a vontade de Deus? A nossa salvação, a nossa conversão, a nossa transformação,
A vontade de Deus é que nenhum homem se perca, nenhum de nós pereçamos, que não estejamos sob o domínio do pecado, mas que estejamos sob o domínio do Espírito Santo. Após Paulo introduzir, mostrando quem ele é, porque ele é um apóstolo de Jesus, porque Deus tem vontade própria e a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Agora Paulo fala algo que é espantoso. Veja o que diz o versículo 3, desse capítulo 1, da segunda epístola aos Coríntios, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí Paulo vai colocar alguns títulos, alguns pronomes. Paulo vai dizer um artigo definido, o. Paulo vai dizer o Pai das misericórdias, o Deus de toda consolação. Paulo, ao se expressar ao Pai, Paulo, ao relatar a sua paternidade, Paulo fala: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias. Ele não fala ele fala o Pai das misericórdias. E o Deus de alguma, não, e o Deus de toda, consolação. Sabe por que nós estamos aqui? É a misericórdia. Sabe por que a senhora, o senhor, jovens, nós estamos aqui? É por causa do Pai das misericórdias. O Pai das misericórdias. E note que, ao aplicar esse título a Deus, que não é um nome próprio, Paulo usa esse título, esse pronome. Paulo diz assim: o Pai das misericórdias. E o Deus de toda. Ele não tem uma consolação, ele tem toda a consolação. Versículo 4. Que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Note que nos versículos de número 3 e 4, a palavra consolar, consolação, ela aparece aproximadamente 4 vezes. No versículo 5 vai aparecer também, e assim de forma consecutiva, a palavra consolação, ela é distribuída no capítulo 1 da segunda carta aos Coríntios. Mas veja novamente o versículo 4, vamos enumerá-la? Vamos enumerar a aparição da palavra consolar, consolação. Versículo 4. Que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. 4 vezes. Consolar, consolação. Essa palavra ela aparece 4 vezes. Agora no versículo 5. Porque como as aflições de Cristo abundam em nós, são extravagantes, assim também a nossa consolação abunda por meio de Cristo. Paulo trabalha nos versículos de número 3, 4 e 5 sobre alguns temas do Novo Testamento: misericórdia, consolação, aflição, tribulação. Será que isso faz parte do seu cotidiano? Será que não faz parte do dia a dia do salvo? Passa por tribulações, passa por aflições. Olha o verbo, passar, passa, mas não permanece. Por quê? O Deus das misericórdias, o Pai de toda consolação, consola.
É por isso que no Novo Testamento, Jesus é chamado de Consolador. É por isso que, ao fazer a promessa da vinda do Espírito Santo, o Espírito Santo também é chamado de Consolador. Em João, Jesus fala uma frase que tem uma diferença na língua portuguesa para o original grego do Novo Testamento. Jesus falou assim: não vos deixarei órfãos. Ah, como é ruim a orfandade. Como é ruim perder a paternidade. Eu mesmo, no ano de 1990, eu tinha 14 anos, perdi o meu pai. Como é traumático isso. 1990, eu tinha 14 anos de idade. Mamãe, a serva de Deus, saía para trabalhar lá na Praça da Sé, 4 horas da manhã, eu com 14 anos de idade, e minha irmã mais nova com 13. Orfandade. Mas até nisso, em meio às crises existenciais, nós aprendemos o que é paternidade de Deus. Porque é uma promessa no Antigo e no Novo Testamento. Ele não abandona a viúva e os órfãos. Ele mandou, está registrado no livro de Deuteronômio: cuide dos órfãos, cuide das viúvas. Aqui o texto vai trabalhando várias questões, e Jesus é enfático em João 14, 15, 16. Jesus diz assim: não vos deixarei órfãos, mas eu vou ser assunto. Após a cruz eu vou voltar para o meu Pai, para a minha filiação. Eu não vos deixarei órfãos, enviarei outro Consolador, porque Jesus é o Consolador. Ele não é um, ele é o. Mas ele disse assim: eu vou enviar outro Consolador. Na língua portuguesa, outro é objeto diferente, pessoa diferente, lugares diferentes, etc. Mas na palavra neotestamentária, o grego do Novo Testamento, essa palavra outro, ela allos. No grego do Novo Testamento está assim, allos. Allos significa outro igual a mim. Não existe no grego do Novo Testamento duas palavras, dentre as palavras existem outras, mas duas básicas para outro. Outro diferente e outro igual. Jesus não usa a palavra outro diferente, ele usa halos, outro semelhante a mim, igual a mim. O Espírito Santo é o halos de Deus, ele é igual a Jesus. O Senhor Jesus disse: eu vou enviar o Espírito Consolador, que o mundo não vê, nem o conhece, nem pode conhecê-lo, mas vós o conheceis, porque está convosco, habita convosco, permanecerá em vós. Sabe por que o mundo não tem apatia e tem empatia? É porque não tem o Espírito Santo. Quando o pecador recebe o Espírito Santo, ele se torna um com o Pai. Sabe por que você tem fome de Deus, desejo de Deus, quer servir a Deus? Porque o halos veio habitar em você. Ele é o advogado, ele é o paráclito de Deus, é o Espírito Santo. Agora Jesus trabalha alguns termos no Novo Testamento, que Paulo dá prosseguimento na carta aos Coríntios, versículo de número 4, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. O que você recebe de Deus, o que eu recebo de Deus, o que nós recebemos de Deus, nós vamos partilhar, compartilha na faculdade, compartilha no emprego, compartilha na família, compartilha na vizinhança. Compartilhar o quê? A consolação com que você é consolado. Há uma diferença em nós.
A sociedade odierna, a sociedade contemporânea, estão se suicidando, estão dando cabo da sua própria vida, dizendo não tem como continuar, não tem como prosseguir. O homem natural, ele não vê opção, ele tenta nas seitas, ele tenta nas religiões, ele tenta nas pessoas que estão em evidência, no esporte, na cultura, no jornalismo, na política. Aí ele se frustra, ele se decepciona. Se você chegar no jazido de qualquer mortal, está escrito jaz, 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 desde, jaz, a partir de. Em Jesus não encontra. Quando Jesus recebe emprestado por 3 dias o sepulcro de José de Arimateia, que era um senador honrado, ele só precisou de 3 dias, porque ele disse: ao 3º dia eu ressuscito. Ele é o consolador da nossa alma, Ele é o apaziguador das tempestades, Ele é o amado da nossa alma, Ele é o lírio dos vales, a rosa de Sarão, Ele é o perfume mais caro. Mas veja o que está escrito no versículo 5: porque assim como, semelhante, as aflições de Cristo abundam, crescem em nós, assim também a nossa consolação abunda, cresce, desenvolve-se por meio de Cristo. Sabe por que às vezes você é hostilizado, ridicularizado por alguém que escarnece? Quantos no início da minha fé cristã zombavam, escarneciam? Eu estava estudando no 2º ano do 2º grau, termino o ano salvo em Cristo, volto em 1997 salvo em Cristo, e muitos dizem assim: pensei que era só fogo de palha, ia terminar o ano, mas quando voltasse o ano você ia voltar para a noitada, para a balada, para o thrash metal, heavy metal, death. Eu falei: não, acabou o heavy, acabou música eletrônica, acabou rádios que eu fazia programa na Avenida Paulista, acabou. Por quê? O rei está habitando em mim, o rei dos reis. Aquele que o ouve, aquele que se relaciona, aquele que interage com Cristo, é inadmissível, é impossível retroceder. Hoje fala-se muito em plano de carreira profissional, mas nenhum plano de carreira profissional, por mais metódico, por mais promissor que seja, equivale-se à carreira que nos está proposta para a vida eterna. Planos se frustram, mas a eternidade com Cristo não é uma utopia, não é uma ficção. A eternidade com Cristo é uma realidade, 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 realidade. Agora no versículo 6, Paulo ainda introduz a questão de tribulação, aflição, consolação. Por gentileza, versículo 6. Paulo fala agora como mentor, Paulo fala agora como apacentador, Paulo fala agora como pastor. Mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Ou se somos consolados, para a vossa consolação é, a qual se opera suportando, olha a palavra, suportar. A qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. Eu tenho um amigo, já temos acho que 6 a 7 anos de comunhão. Eu o conheci na região próximo à Avenida Vila Ema, Vila Industrial. Eu ministrei durante cerca de 2 anos, quase que todas as quartas-feiras naquele ministério.
intercalava alguns outros cultos, dando ensino, pregações daquele ministério. Mas eu conheci um servo de Deus que hoje ele está na França, missionário Wei Mavakala, angolano, príncipe da sua tribo. Os pais envolvidos com misticismo, feitiçaria. Ele era o sucessor paterno para continuar na sua tribo. Mas o missionário recebe a Jesus como Salvador. Ao receber Jesus como Salvador, ele foi expulso da sua casa, expulso da sua tribo. Quebraram as pernas dele e disse: negue a Jesus. Ele disse: não nego. Você perde toda a herança da tribo, herança em dinheiro, herança em imóveis. Ele disse: eu perco tudo, mas não nego a Cristo. Quebraram as pernas do missionário Wei Mavakala, recém-convertido. E ao quebrar as suas pernas, jogaram ele para fora da sua tribo. Passaram-se um tempo, ele me testemunhando: Hernani, eles voltaram para mim dizendo assim: vamos atrás do Wei Mavakala. Quando chegaram lá, pensaram que ele está com as pernas quebradas. Ei, volta, renuncia a Jesus, volta, porque você é o sucessor da tribo. Ele disse: espera um pouquinho, vocês precisam ver uma coisa. As pernas que estavam quebradas, ele se levanta e disse: olha como eu estou. Jesus se revelou para mim, restaurou minhas pernas. O pai, a tribo, todas disseram: queremos esse Cristo, queremos esse Cristo, queremos esse Cristo. Suporte as tribulações, suportar as aflições. Versículo 6: mas se somos atribulados, é para a vossa consolação. Paulo enfrentou intempéries, Paulo enfrentou reveses, Paulo foi assolapado por tempestades. E Paulo diz à igreja em Corinto: se somos atribulados, é para a vossa consolação. Para você ser consolado, o ministério, os pastores, sabe o que passaram para chegar até aqui? Ah, se nós tivéssemos tempo para ouvir os pastores, eles iam lacrimejar e mostrar: passamos por isso, para chegar até aqui. Mas eis o resultado de pagar, de suportar as tribulações. Mas, se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Ou se somos consolados, para a vossa consolação é, a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que em nós também padecemos. Agora versículo de número 7. E a nossa esperança... E a nossa esperança acerca de vós é firme, inabalável. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação. Sabe aquele casal de jovens que ainda está estudando, vai constituir um casamento, uma família, e ele tem que regrar os seus prazeres, seus gostos, alimentar, vestual, etc., porque eles querem ter um imóvel, então tem que renunciar muitas coisas para construir uma casa. E eles vão paulatinamente, lentamente, reduzindo algumas coisas, cortando algumas coisas, até ter um progresso na vida econômica. Então eles vão lentamente, comprando uma coisa, pagando outra, fazendo aquilo, até envelhece, vai se desgastando, é estudo, é emprego, é imóvel, é bens, mas quando chega o ápice, o momento que ele diz assim: acabei o pagamento de tanto tempo, agora tudo é nosso, agora nós podemos ter um pouco mais de prazer com os nossos recursos, viajar,
descansar, ter mais um entretenimento, um lazer. Sobrou agora, porque acabamos de pagar o automóvel, pagar o imóvel, etc. Assim é a vida espiritual. Tem lágrimas, tem choro, tem dor, mas naquele dia, ora mandiorévia, Jesus falou em João 16, na verdade vos digo que vós estareis tristes e o mundo se alegrará, mas a vossa tristeza converter-se-á em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, mas depois de ter gerado um homem no mundo, já não se lembra mais da tristeza, pelo gozo, prazer, satisfação de ter gerado um filho. Jesus suportou o desprezo, Jesus suportou a rejeição. Ele sendo o Criador de tudo, Ele sendo o Verbo de Deus, Ele assumiu a forma humana, nasceu, viveu, interagiu entre os homens, mas Ele foi rejeitado, Ele foi experimentado, homem de dores. Isaías no capítulo 53 diz, não fazíamos caso dele, é a profecia do Calvário. Isaías diz, como está enfermo o meu servo, ele foi cuspido, ele foi chicoteado. Flávio Josefo, que viveu no primeiro século da igreja cristã, depois, se você não tem, pode adquirir o livro História dos Hebreus, fala que o chicote tinha osso de carneiro e chumbo, que cortaram, dilaceraram as costas de Jesus. Simão Cirineu ajudou a carregar a cruz. Jesus sangrando, uma coroa de espinhos, que a sua cabeça cresceu, porque perfurava, tinha aproximadamente 5 a 6 centímetros cada espinho. Ele suportou tudo por causa de nós, Ele suportou tudo por causa de você, Ele suportou tudo por causa de mim, Ele suportou tudo por causa de cada um de nós, que fazíamos desdém do Calvário, rejeitávamos a Bíblia Sagrada por ignorância, porque nós estávamos sob o domínio das trevas. Mas quando resplandeceu, conforme o capítulo 4 da segunda carta aos Coríntios, resplandeceu no nosso entendimento o conhecimento da verdade, agora nós não fazemos desdém, nós não ironizamos, não, agora nós nos prostramos e dizendo, eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso para viver. Agora nós valorizamos a Cristo. Aleluia! Nós temos Ele como nosso Senhor e Salvador por excelência. Isto não é mérito nosso, é dele. Foi Ele que escolheu-nos, foi Ele que te escolheu. Paulo fala que Ele suporta, e nós precisamos suportar tudo por causa da eternidade. Versículo 8, olha o versículo 8 do capítulo 1 da segunda carta aos Coríntios. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos, mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita mortos, o qual nos livrou de tão grande morte, e livrará, em quem esperamos que também nos livrará ainda. Agora olha o versículo de número 12, Paulo fala sobre consolo, tribulação, misericórdia, aflição, mas quando chega no versículo 12,
Paulo tem uma consciência sóbria, Paulo está lúcido. As tribulações, as aflições não fizeram Paulo ficar em insanidade, distúrbios, não. Veja o que Paulo enfatiza no versículo 12. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência. Se há algum psicólogo aqui, nós sabemos que a consciência, a psicologia, ela já nos ensina isso. Mas antes da psicologia existir, Paulo e a Bíblia já falava sobre isso. A consciência, ela tem duas funções: ela condena ou ela absolve. A consciência diz para você assim: está certo. Ou então a consciência nos diz: está errado. Paulo passa por aflições, tribulações, mas ele fala que ele é consolado, ele sabe quem é o Pai das misericórdias, ele sabe quem é o Deus de toda consolação. Paulo no versículo 12 ele fala: porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência. Por gentileza, o que a sua consciência diz hoje para você? O que a sua consciência diz hoje para você? Eu não sei. Eu sei o que a minha consciência diz para mim. Só você sabe o que dentro de você a sua consciência fala para você, de quem é você. Talvez você pode dizer: eu não estou absolvido no tribunal chamado consciência. Há muitos deslizes, há muitos equívocos, há muitas escolhas erradas. Eu preciso ser trabalhado, caráter, índole, personalidade, temperamento, todos nós. Mas eu tenho uma boa notícia para você: a sua consciência, mesmo falando a verdade sobre atos, atitudes, hábitos e comportamentos humanos, que erramos ou acertamos, a sua consciência, a minha consciência, ela sabe que através do sangue que foi derramado, você pode recomeçar. Eu posso recomeçar. Você tem direito a perdão de pecados. Eu tenho direito a perdão de pecados. Nós temos direito a perdão de pecados. Olha o que Paulo diz no versículo 12. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência. Aí você pode dizer: eu não sei, Hernani, eu não sei. A minha consciência martela aqui dentro todos os dias: olha quem é você, olha o que você continua fazendo. Eu já estou vencido pela minha própria consciência e ela está certa. Aos Hebreus capítulo 9, versículos 13 e 14 está escrito que através do sangue de Jesus, através do poder da cruz de Cristo, o Espírito Santo, ele purifica a tua, a minha, a nossa consciência. Hoje você não pode voltar aqui, hoje você não pode voltar daqui, sair daqui, nós sairmos daqui com a consciência dizendo: você não está agindo corretamente, você está enganando-se a si próprio. Não, não podemos. Nós temos que sair daqui conscientes e dizer assim: eu sou redimido pelo Espírito Santo. Eu reconheço que eu fracassei, que eu pequei, que eu errei, mas eu não vou continuar fracassando, pecando, errando. Eu aceito ser lavado pela palavra, eu aceito ser restaurado pelo sacrifício de Jesus Cristo. Esta noite eu te apresento aquele que pode ajudar você, ajudar a mim, ajudar a cada um de nós a prosseguir, a prosseguir, a prosseguir. Nós vamos prosseguir. Agora, para finalizarmos, veja o que diz o versículo 12. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com simplicidade e sinceridade de Deus, o que vai vir dominar os nossos corações e mentes: simplicidade, sinceridade de Deus.
Não estou falando da simplicidade humana, sinceridade humana. Isso está correlato, atrelada ao domínio da palavra. Porque o mais íntegro, existem homens que não são cristãos, mas são íntegros. Homens honestos, bons maridos, bons pais, ótimas esposas, avós, pessoas íntegras. Não compactuam com o que é perverso e mal, mas são seres humanos, têm falhas. Todos nós precisamos de um redentor, remidor. E somente através do sacrifício de Jesus na cruz, nós somos absolvidos no presente e continuaremos absolvidos para o futuro. Paulo fala que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça. A palavra graça é charisma, charis, favor imerecido. Através do favor imerecido de Deus, temos vivido no mundo e maiormente convosco. Nós vamos conseguir viver, conviver, interagir profissionalmente, familiarmente, culturalmente com qualquer tipo de pessoa, sem maltratá-las, sem discriminá-las, amá-las, mas não aceitar os seus hábitos levianos. Sabe por quê? Porque a palavra já nos transformou. Ah, não, eu ainda estou... A palavra pode te transformar. A palavra quer nos transformar. Aí Paulo termina, para me finalizar, versículo de número 18. Concluo com esses versículos. Antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não foi sim e não. Porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que entre vós foi pregado por nós, isto é, por mim, Silvano, Timóteo, não foi sim e não, mas nele houve sim. Sabe qual é a voz de Deus para você e para mim? Sim. Ah, mas eu não mereço, eu mereço não. Mas Ele está dizendo, eu te dou um sim. Sim, você pode mudar. Sim, você pode se levantar. Sim, você pode ser diferente. Aí Paulo no versículo 20 ele diz assim: porque todas quantas promessas há, as promessas não houveram, não haverão, passado, futuro. O termo do versículo 20 está no presente. Porque todas quantas promessas há, está no presente. Porque todas quantas promessas há de Deus, são nele sim, por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Mas o que nos confirma convosco em Cristo, e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou. Diga assim, eu tenho um selo. O qual também nos selou e deu o penhor. Diga, eu tenho um penhor. Diga assim, eu tenho um selo e eu tenho um penhor. Versículo 22 para finalizar. O qual também nos, está no plural, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Sabe o que é o penhor? É uma garantia. Alguém que penhora algo como garantia de. Jesus deu o Espírito Santo como garantia que Ele vai voltar. Cuidemos da pessoa do Espírito Santo. Zelemos pelo Espírito Santo. E saia daqui consciente essa noite. A unção de Deus quer permanecer sobre mim, sobre você. Amém.